Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos com o nosso giro desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, falando de Campeonato Brasileiro. Com direito à lei do ex, o Juventude venceu o Vasco da Gama por 2-0 ontem no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, partida remarcada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nenê, que jogou no Cruz Maltino, abriu o placar de pênalti aos 30 segundos e Gabriel Talhari ampliou. Com o resultado, o time gaúcho diminui a diferença para o time de Fernando Diniz para apenas 1 ponto, porém os gaúchos ainda estão no Z4. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 19 pontos. E agora informações do Guarani, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima quinta-feira pra todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani apresentou oficialmente o goleiro Dalberson, que afirmou que está preparado para o desafio de tentar colocar o Bugre na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Evitou em falar titularidade, até porque respeita a concorrência, principalmente com o Andrei, que é alvo de críticas. E atenção, o Guarani anunciou ingressos gratuitos para o setor do tobogã para a decisão contra o Confiança. Na segunda-feira, a partir das 15h, o torcedor pode retirar os ingressos para o duelo contra o time sergipano. Bahia e Confiança vão disputar a final da Copa do Nordeste. As equipes conquistaram vagas ontem à noite. O tricolor da Boa Terra derrotou o Ceará por 1-0 na Fonte Nova com gol de Thiago nos acréscimos. Já o Confiança, próximo adversário do Guarani, venceu o CSA, que é o próximo adversário da Ponte, por 1-0 no Rei Pelé. Thiago Santos marcou para os sergipanos. Curiosamente, lembrando, serão os dois próximos adversários do futebol de Campinas. CSA joga contra a Ponte, Guarani pega o Confiança. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras joga hoje às 9h30 para carimbar a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. No Allianz Parque, o Alviverde encara novamente o Universitário do Peru, agora ostentando a vantagem de ter vencido na ida por 4-0. O São Paulo conhecerá hoje o adversário nas quartas de final da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e LDU do Equador. O Santos tem conversas avançadas para contratar o técnico Juan Pablo Vojvoda, enquanto o Corinthians prioriza a parte física na semana livre para treinos. Copa Sul-Americana, o jogo de volta das oitavas de final entre Independiente e Universidade de Chile. Ontem à noite, em Avejaneda, foi suspenso em razão de uma das páginas mais tristes do futebol do continente nos últimos anos. Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo, quando o placar estava 1-1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1-0. Se fala em mortes, em mais de 90 presos, e as investigações da Conmebol continuam. Ontem, uma cena extremamente triste para quem gosta de futebol, uma das mais lamentáveis dos últimos tempos. E agora o destaque da Ponte Preta, que enfrenta o time do CSA na próxima segunda-feira, mas hoje é dia D na Macaca, Antônio Lupe. Dia D na Macaca, porque a diretoria promete quitar aí as pendências financeiras com o elenco da Alvinegra. A expectativa é gigante. Em relação ao time, o técnico Marcelo Fernandes ainda tem dúvidas em relação à equipe que vai entrar em campo contra o CSA na segunda-feira no estádio Rei Pelé. Até porque alguns atletas da Ponte estão na mira de clubes da Série B.
Entre eles, Emerson Santos, que já recebeu uma proposta do América Mineiro. No tênis, Bia Haddad não foi feliz na sua estreia no WTA 500 de Monterrey, no México. A brasileira foi derrotada pela tcheca Marie Bouzkova, número 53 do ranking, por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4, e acabou eliminada da competição. Essa foi a última partida da número 1 do Brasil, antes do US Open, que começa no próximo domingo. Gabriel Dudziak já trouxe as informações do Palmeiras, que tem Universitário pela frente, mas hoje é dia de Libertadores também para outro brasileiro. Quem tem os destaques é Fábio Scheibe. Grande e forte abraço para você. Bom dia, Fábio. Fala, Júlio Nascimento. Um grande abraço para você, para todo ouvinte CBN. Exatamente, às 7 horas da noite, no estádio Casablanca, em Quito, na altitude do Equador. Botafogo tenta classificação às quartas de final jogando contra a LDU. No primeiro jogo, na semana passada, o Botafogo fez 1-0 para cima da LDU. Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrenta o São Paulo nas quartas de final. E também às 9h30 hoje, um grande jogo na Argentina. Tem River Plate e Libertad no Monumental de Núñez. O vencedor desse duelo enfrenta Palmeiras ou Universitário nas quartas de final, viu, Julio? Vi sim, Fábio Scheibe, obrigado pelas informações. E agora o destaque de Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN, permanecendo aí na esteira da Copa Libertadores. Que autoridade o Flamengo avançou de fase, hein? Vencendo o Internacional de maneira contundente, de maneira segura. Já vamos falar um pouquinho aí do jogo, mas venceu dando mostras de que é um candidatíssimo ao título. É claro que duelo de Copa, né, duelo de mata-mata, ele deixa uma situação um pouco mais equilibrada do que os jogos de Campeonato Brasileiro ou ligas, né? Mas o Flamengo é um fortíssimo candidato ao título, com um elenco robusto, com jogadores importantes, jogadores experientes. Ontem Jorginho e o tal do Saúl, o espanhol, deram uma aula, né? Como jogar no meio-campo. Realmente foi uma partida maravilhosa do Flamengo. Pode até odiar o Mengão, o que faz parte, né? É um time dominante, então ele gera também os torcedores não gostam, torcem contra. Mas uma coisa é inegável: o Flamengo joga bonito, uma barbaridade. Boa, Carlão de Freitas, com os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Conto com a sua participação hoje também através do WhatsApp 9186-9070. 9186-9070. Ou para os mais jovens. Não. 991. Deixa eu falar, fica quieto. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, Antônio Lupe, o ouvinte não recebe a mensagem. Mas é melhor duas pessoas falarem ao mesmo tempo do que você tentar falar o número desse jeito. Para os jovens, mande aí a mensagem no 991-869-070. Ok, jovem? 991-869-070. O WhatsApp para os jovens. Para os mais velhos, 99886-9070. Trabalhos técnicos do jovem Valmir Bortoleto, comando de stream da mais experiente Samela Jeep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. Veio antes da rádio. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita a progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Olha, quem acessa Campinas pela Prestes Maia, trânsito fluindo bem ali sentido centro, a mesma situação pela Avenida João Jorge. Quem segue no sentido Santos Dumont, reduz a velocidade somente na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Moraes Salles tem excesso de veículos sentido Nova Campinas, próxima à Rua José Paulino e também na chegada Boa Ventura do Amaral, além do semáforo da Coronel Quirino. Quem segue no sentido centro perde tempo do viaduto Laurão até a Rua Itu. Agora atenção para o motorista que segue pela Anhanguera, sentido interior, na altura de Sumaré, no quilômetro 111, ali pela Marginal. Houve um acidente agora de pouco, um caminhão está em L ali, a faixa 1 está bloqueada, uma vítima leve, tráfego intenso pelo local, desde o quilômetro 109 ao 111. Pela Via Expressa, no quilômetro 109, tem obras, motorista também reduz a velocidade. Quem segue no sentido capital faz um bom caminho. A Bandeirantes tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Outro ponto bastante complicado é a rodovia Dom Pedro. Motorista perde tempo o sentido Jacareí, desde o quilômetro 94 ao 84. Houve um acidente ali na altura de Jarinu. Tem excesso de veículos por lá, trânsito intenso. Quem segue no sentido Campinas faz um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h18. Chegou o Honda H. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos em contato com o nosso campeão, nosso medalhista olímpico, medalha de ouro para o Brasil e também um dos representantes do vôlei Renata. Aliás, contagem regressiva cada vez mais. Vai começar a temporada para o voleibol campineiro. O vôlei Renata segue na pré-temporada. E vamos conversar desse e outros temas aqui com o André Heller, que já está com a gente. Tudo bem, André? Ótimo dia para você. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Realmente já estamos em contagem regressiva para o início da temporada oficial do vôlei Renata. Essa semana a gente já está contando efetivamente com o oposto argentino, o Bruno Lima, que pediu dispensa da seleção argentina, já está em pleno treinamento com o vôlei Renata, se preparando junto com toda a equipe para a estreia no Campeonato Paulista no dia 3 de setembro contra o time do Mogi. Estreia difícil, ainda longe de casa, mas logo depois, dia 7 de setembro, já em casa, na nossa casa há muitos anos, mais de uma década, estreamos no Paulista, agora no ginásio do Taquaral. É isso. Aliás, já entrando nesse clima de pré-temporada, viu, André? E você que também é um baita de um escritor e está embutido naquela lista seleta de jogadores, atletas cultos. Yes. Eu fiz a minha aquisição já para aquecer, né? Para a temporada do Entre Sombras e Vitórias, que é o livro do Bruninho. Então eu marchando bem, né? Eu gosto muito de ler biografias dos atletas e o Bruninho hoje, dentro de quadra, é o grande nome do vôlei Renata, então fica aí a recomendação, né, André? Aliás, ler é sempre bom, certo, André Heller? Poxa vida, sensacional, né? O Bruninho tá fazendo uma série de eventos para lançar o seu livro, que originalmente saiu em italiano, né? Em função de ele estar até bem pouco tempo atuando na Itália, e finalmente esse livro chegou no Brasil e tem tudo para ser um livro de bastante impacto, né? Não só no meio esportivo. O Brasil é um país que consome basicamente biografias mais consolidadas no mercado, como de atletas super mega famosos, como André Agassi, Federer, mas também outras biografias como o Papa Francisco, Barack Obama e tal. E eu fui aprendendo isso quando eu me aventurei, né, pela primeira vez no mundo editorial, na verdade. Mas tem tudo para ser um grande livro, né, gente? E olha só, a leitura cada vez mais se torna uma ferramenta importante, né? Não é só leitura, né, gente, de posts de Instagram e redes sociais. É a leitura profunda e complexa. Através da leitura a gente liberta o nosso pensamento, a gente expande nosso repertório, vocabulário, inclusive. Então, ótima dica aí, Júlio. O livro do Bruninho tá aí, pegou no Brasil, e indico a todos, obviamente, com o meu livro junto, que, aliás, viu, pessoal, em breve darei notícias sobre o meu segundo filho. Meu segundo livro vai sair em 2026. Boa, maravilha, André. E a gente conta com isso para você compartilhar os seus conhecimentos, não só no esporte, mas também conhecimentos da vida. Meu caro Antônio Lupi, André Heller está com a gente. Que honra, né? Que honra ter André Heller aqui conosco. André, bom dia. A semana já está terminando, mais uma boa semana para você, um final de semana maravilhoso. A minha pergunta, André, é a respeito do Campeonato Paulista. Sabe por quê? Eu gosto muito de fazer perguntas para você em relação ao vôlei com base no que a gente acompanha no dia a dia aqui, por exemplo, do futebol, mas claro, sabendo de todas as diferenças entre os esportes.
O Campeonato Paulista é o principal campeonato estadual do Brasil. Isso também se aplica no vôlei ou, por exemplo, o Campeonato Mineiro, que tem Praia Clube, que tem Minas, que tem Cruzeiro, que são potências nacionais, ele é considerado mais forte. Até que ponto o Campeonato Paulista serve como preparação para um time como o Vôlei Renata, que disputa a Superliga depois na sequência do calendário? Bom dia. Bom dia, Lupe. Ótima questão, tá? Em teoria, o Campeonato Paulista continua o campeonato mais forte do Brasil, o campeonato regional do Brasil. O Campeonato Mineiro vem se aproximando cada ano mais, conta com 3 times muito fortes, que são times que estão aí na lista dos times mais fortes, inclusive do Campeonato Brasileiro, que é a Superliga. Mas, por hora, o Campeonato Paulista vem se mantendo há muitas décadas como o campeonato mais forte, vem perdendo espaço nessa competição, e aí é uma competição que existe só a título de comparação, tá? O Campeonato Paulista está perdendo um pouco de força em função da quantidade de times, da qualidade das equipes, mas, de novo, continua o campeonato mais forte em relação à quantidade de times participantes e a quantidade de times competitivos na competição, tá? Tínhamos há um tempo atrás outros campeonatos regionais importantes, como o Campeonato Catarinense e o Campeonato Gaúcho. Infelizmente, lá nas minhas terras, o vôlei não anda bem no que diz respeito a equipes de ponta, equipes que participam da Superliga, tá? Equipes profissionais. Na base ainda continua uma região bastante forte, até em função da matéria-prima que nós temos por lá, jogadores mais longilíneos, mais altos, é uma questão regional, e sem problema a gente falar sobre isso. Campeonato Catarinense houve uma época que era muito forte, mas, de novo, o Campeonato Paulista continua sendo o mais forte. Obviamente o Campeonato Mineiro está se aproximando, mas agora, te respondendo mais efetivamente, o Campeonato Paulista é um campeonato forte e importante para o Vôlei Renata, e também é uma maneira muito eficiente de a equipe se preparar para a Superliga. É, digamos assim, um menu degustação, é um aperitivo que quase que se apresenta como um primeiro prato, porque realmente é forte, né? Conta com SESI, conta com Suzano, o próprio Praia Grande está aparecendo, Mogi, Atibaia, são equipes que de repente não estão na Superliga A, mas são equipes competitivas. Então, sim, é uma maneira muito bacana de o Vôlei Renata ir já se preparando para a Superliga, que é nossa competição aí, é o prato principal do calendário brasileiro. Maravilha, André. Sempre uma honra inenarrável tê-lo aqui no CBN Esportes. Espero você na semana que vem para a gente falar mais de Vôlei Renata e quem sabe também dar um panorama sobre esse ciclo de seleção brasileira também, combinado? Nos vemos semana que vem, já com dedos cruzados para a estreia do Vôlei Renata. Esperamos não só vocês lá no ginásio do Taquaral, mas toda a nossa torcida. Até lá. Até já. Valeu, grande André Heller. 11h30. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. EP Agro. Oi pessoal, aqui é o Marcos Felipe e esta semana no EP Agro, em comemoração ao Dia da Semente, vamos falar da evolução tecnológica que tem revolucionado o campo. Sementes modernas que protegem o plantio e facilitam a produtividade. Tem também a previsão do tempo voltada para o campo e a análise do nosso consultor em agronegócio, José Carlos de Lima Júnior. É neste sábado, às 9:30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 21 de agosto de 2025. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que recebeu com surpresa o indiciamento do cliente e do deputado Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal. Pai e filho foram acusados de coação por causa da tentativa de obstruir a investigação da trama golpista. Segundo os advogados, jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar e os elementos apontados na decisão serão esclarecidos no prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. A manifestação da defesa de Bolsonaro deve ser apresentada até às 8h34 da noite de amanhã. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o governo estuda adiar o recolhimento do FGTS da Previdência e reduzir a carga horária de trabalho para aliviar o caixa das empresas afetadas pelo tarifaço do presidente Donald Trump. De acordo com ele, as iniciativas evitam o desemprego e reduzem os impactos. Luiz Marinho deu a declaração ao programa Bom Dia Ministro da EBC. Pelo menos uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas em ataques russos contra uma fabricante de produtos eletrônicos dos Estados Unidos, instalada no oeste da Ucrânia. A ofensiva é considerada a maior realizada por Moscou em agosto. Ao todo foram usados 754 drones e 40 mísseis. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que está disposto a encontrar o líder russo Vladimir Putin na Suíça, na Áustria ou na Turquia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informação de Brasília na Rede CBN com Felipe Igreja. Marcela, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou agora há pouco que a casa vai debater hoje a urgência do PL da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Hugo Mota fez o anúncio em uma rede social avisando que vai pautar a urgência desse projeto de lei, portanto, para quem ganha até R$5.000 do imposto de renda ficar isento do pagamento do IR. É um pleito que é defendido pelo governo, uma promessa de campanha do governo Lula. No mês de julho, houve o avanço desse projeto na Câmara dos Deputados, com a leitura do parecer pelo deputado Arthur Lira, e hoje o plenário da Câmara, portanto, vai debater a urgência dessa medida. Atualmente, está isento do pagamento do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos, cerca de R$3.000. A ideia do governo é ampliar essa faixa de isenção para quem recebe até R$5.000 por mês. Marcelo. Obrigada pelas informações, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Hoje tem Libertadores da América. Gabriel Dudziak está chegando para nos atualizar informações de Palmeiras e Universitário.
O Palmeiras entra em campo na noite de hoje para confirmar a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Às 9h30, o Alviverde recebe o Universitário do Peru no Allianz Parque, podendo perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim avança de fase. Por isso, o técnico Abel Ferreira deverá colocar em campo um time bastante mexido, provavelmente misturando titulares e reservas para, quem sabe, em um segundo momento, dar minutos de jogo aos atletas que menos têm atuado. Nas quartas de final, o Alviverde vai encarar o vencedor de River Plate e Libertad, que jogam hoje também. Na ida, os 2 times igualaram 100 gols. Ainda nesta quarta, o Palmeiras anunciou a contratação do lateral esquerdo Jefté. O atleta de 21 anos foi revelado pelo Fluminense e estava no Rangers da Escócia. Por ele, o clube deve desembolsar cerca de 38 milhões de reais. O São Paulo também aguarda pelo adversário nas quartas de final da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e LDU do Equador na noite de hoje em Quito. No primeiro duelo, os cariocas venceram por 1-0. Independentemente contra quem seja, o tricolor jogará a segunda e decisiva partida das quartas de final em casa. O Santos busca um novo treinador para a sequência da temporada e tem um acerto com o argentino Juan Pablo Voivoda. O profissional, que foi demitido pelo Fortaleza há um mês, teve uma reunião virtual com os dirigentes do Peixe nesta quarta, e a expectativa é de que a negociação seja concluída hoje. O também argentino Jorge Sampaoli foi descartado. No Corinthians, a volta aos gramados apenas no próximo domingo contra o Vasco permite à comissão técnica trabalhar também a parte física dos jogadores. O enfoque na recuperação dos atletas se torna ainda mais importante em um momento no qual a equipe não conta com os titulares Yuri Alberto, Depay, Carrilho, Hugo e José Martínez. Todos estão lesionados. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Rapidinho aqui algumas pitadas sobre os assuntos. Fábio Scheibe, hoje tem Palmeiras Universitário. É um jogo protocolar ou tem que levar a sério, Fábio? Para cumprir tabela, né, Júlio? A gente pode respeitar o time peruano, mas é muito difícil o Palmeiras tomar de 4-0 jogando em casa, né, diante de um time que não tem apresentado bom futebol, mesmo jogando lá no Peru. O Palmeiras vai passar hoje à noite justamente para a classificação, aumentar os números na Libertadores da América e já testar o time também, visando o Campeonato Brasileiro quando enfrenta o Sport. Na próxima segunda-feira deve ter um time mesclado nesta noite, Palmeiras. Boa, Fábio Scheibe, eu gosto disso, personalidade. Carlão de Freitas, Juan Pablo Voivoda no Santos é um nome interessante? Cara, é um treinador que fez muito sucesso no Fortaleza, mas ele era realmente o mandatário no trabalho, né? Ele mandava no futebol do Fortaleza, montou várias equipes competentes. Esse ano, infelizmente, houve um processo de desgaste que é natural no mundo do futebol. Dessa vez, ele sendo oficializado, ele pega um Santos tumultuado, ele pega um Santos financeiramente arrebentado, ele tem uma estrela dentro do grupo que tem que ser tratado ou é tratado de uma maneira diferente. É bem diferente o cenário, né? Completamente, aliás, diferente do cenário do Fortaleza. Não sei, eu acho que o Voivoda é aquele cara para iniciar um trabalho. Só que aí tem aquela coisa no mundo do futebol, financeiramente, o tempo de contrato. O Santos é um grande, o Santos está aqui em São Paulo, sempre é interessante dirigir uma equipe desse porte. Então, esses fatores podem seduzir o Voivoda. É claro que é um bom nome, mas se eu fosse o Voivoda, tirando parte financeira, neste momento eu não aceitaria o Santos. Nossa, aspas fortes de Carlos Eduardo. É por causa dos problemas, né, Júlio? Assim, é torcida pressionando, a situação na tabela. Não sei se, dependendo do profissional, se ele tem paciência em suportar alguns desmandos do Neymar, né, as regalias que o Neymar tem. Né? Então pega um cara disciplinador, um cara que era acostumado ao profissionalismo realmente no Fortaleza, e pega um ambiente conturbado e cheio de cobrança, que é o Santos, que a cobrança no Santos ela é diferente da cobrança do Fortaleza. Então não sei se ele se adaptaria. Diferente se fosse no início de temporada. Ele vai chegar em janeiro para montar a equipe, para montar a espinha dorsal. Ok, um ótimo nome. Agora, neste momento, para ser o famoso bombeiro, não sei, acho difícil. Muito bem, 11h40. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco informações de Guarani Ponte, porque temos muitos assuntos da dupla. Antes aqui, um abraço pro JP de Moraes. Boa tarde, amigo. Se eu fosse o técnico do Universitário, colocaria o vídeo de Guarani ABC de 2016
para assistir. JP, pode colocar o vídeo que for, cara. Não é, porque é uma situação completamente diferente, né? Primeiro enfrentar o Palmeiras, que é bem, né? A diferença técnica é gigante. Outra coisa é que joga na casa do Palmeiras. Então, acho que pode colocar de qualquer, o Santos de Naviraense, Guarani ABC. É impossível hoje o Universitário vencer. Agora, se o jogo fosse no Peru, de repente até uma possibilidade. Mas em São Paulo, pode colocar o vídeo que for, meu querido JP, que não vai ter jeito. Hoje é Verdão. Júlio. Oi. A gente tem bastante assunto para falar de Ponte Guarani, mas fazia tempo, cara, que eu acordava triste com o futebol. Nossa, pelo que eu vi ontem lá na Argentina. Ontem. Na Sul-Americana. Completamente desiludido com. Eu vendo os vídeos, né? Lendo as matérias, eu acho que. Eu não queria chegar a essa conclusão, mas eu acho que o ser humano não tem. Não tem, sei lá, a gente acha que não tem mais o que fazer. Porque foi nojento, foi cruel, foi triste, foi lamentável o que aconteceu ontem lá na Argentina. E eu só espero que a Conmebol tenha uma punição forte para os dois, tá? Pro Universidade de Chile e também pro Independiente. Eu sempre confundo Independiente com Estudiantes. Pro Independiente, porque só tendo uma punição grave, eliminando as equipes de competições, punindo criminalmente aqueles responsáveis, aqueles bandidos que invadiram, os que jogaram bomba na torcida do Independiente, os que invadiram a torcida lá do Universidade do Chile, enfim, mas punição severa para quem cometeu e para os clubes envolvidos. Eu fico abismado com as declarações, né? Os dirigentes do Independiente. Não, que os chilenos são culpados, os chilenos começaram. Cara, todo mundo é culpado nestas cenas de selvageria. E ontem Fábio Schaiber ainda chamou a atenção dos 30 anos, daquela barbárie também no estádio do Pacaembu. E coincidência ou não, 30 anos exatos, a gente se depara com cenas terríveis ontem lá no estádio Libertadores de América, lá do Independiente. Ô Fábio, você é acho que daqui, em termos de arquibancada, né? A gente frequenta muito estádio em cabines e campos. Você, em termos de arquibancada, talvez hoje seja o nosso principal representante, conhece muitos estádios também na Argentina. Qual foi teu sentimento vendo os vídeos, olhando as notícias do que aconteceu ontem, Fábio? Muito triste, né, Júlio? Muito triste porque a gente sabe que no Campeonato Sul-Americano acaba acontecendo isso, né? Não quero julgar ninguém também, mas as polícias locais acabam até passando um pouco de pano também para os torcedores que são locais e acabam prejudicando os torcedores que são visitantes. Eu passei por algo semelhante, inclusive, na Libertadores de 2017, lá no Palmeiras e Peñarol, aquele jogo que teve a pancadaria do Felipe Melo também, estava presente nesse jogo na arquibancada e se via lá muito parecido com o que aconteceu ontem lá em Avejaneda, né? Mas a questão que naquela vez a Mancha Verde, né, a torcida organizada do Palmeiras, tomou a frente, inclusive, não existiam policiais lá dentro, apenas seguranças privados, mesmo caso de ontem também, isso acaba até não protegendo os torcedores que são visitantes. Mas é uma questão que infelizmente está cada vez pior, né? Reflexo do mundo também, reflexo que a gente vê nas arquibancadas e não tem como solucionar. Nesse ano também tive aquele caso do Colo-Colo também, né, que morreram duas meninas também, rival da Universidade de Chile, contra o Fortaleza. Parece que as coisas só aumentam cada vez mais e punições não estão sendo prudentes nesse momento. A gente tem que pensar em algo maior para conseguir acabar com essa violência tão bárbara aí, né? Uma notícia de desanimar, de fato. 11h44, daqui a pouco informações de Guarani e Ponte Preta. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Anote aí, hein? Dia 22, sexta-feira, amanhã, 9h30 da manhã, horário de Brasília,
dia e horário da estreia do Brasil contra a Grécia no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei em Chiang Mai, na Tailândia. Partida que terá transmissão do Sport TV 2. Brasil está na segunda posição do ranking mundial da Federação Internacional e é a atual vice-campeã mundial. Bom dia pra você. Amanhã também. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. 11h47, estamos de volta agora com o noticiário do futebol campineiro. Vamos começar com o Guarani, que tem uma promoção de ingressos que precisa ser elogiada. Gostei muito do que fez a diretoria do Guarani, porque o momento é esse. Claro que às vezes fechar a conta quando tem esse tipo de evento é mais difícil, mas é o preço, literalmente, que o Guarani se propõe a pagar num momento muito importante para a temporada 2025, Antônio Lupi. Muito legal mesmo essa promoção que a diretoria fez, ingressos gratuitos para o setor do tobogã. O setor mais alto ali do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então o torcedor que quer acompanhar o jogo, essa decisão contra o Confiança, na segunda-feira, às 19h30, para retirar os ingressos, precisa comparecer na segunda-feira, justamente no dia do jogo, dia 25, a partir das 15h nas bilheterias do tobogã, para retirar os ingressos. Lembrando, são limitados a 2 por pessoas e respeitando a capacidade do tobogã. E detalhe, tem que estar com a camisa do Guarani. Quem não conseguir aproveitar aí essa gratuidade, também tem outro benefício, que a diretoria colocou meia entrada para quem estiver com a camisa do Guarani em todos os setores do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ou seja, com essas informações, a expectativa é de um estádio lotado para esse jogo importantíssimo para o Guarani contra o Confiança na segunda-feira às 19h30. Só lembrando que o Guarani está no G8. Na verdade, as campanhas são bem parecidas de Guarani e Confiança. E se vencer, o Guarani ainda não garante matematicamente a vaga para a próxima fase, mas fica muito perto de conquistar esse segundo objetivo, porque o primeiro era se livrar de rebaixamento. O torcedor do Guarani tem que concordar comigo que lá no início essa era a preocupação. Então esse é o segundo objetivo e o terceiro, claro, que é o acesso caso o Guarani consiga alcançar essa segunda meta dentro da Série C. E hoje de manhã marquei presença lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sabe por quê? Sim. Porque o Dalberson, goleiro, foi apresentado como reforço do Bugre para a sequência do ano e também para o ano que vem, até porque o contrato é até 2026. E claro que a pergunta não poderia ser diferente. O que passaram para ele sobre titularidade e se ele está pronto para assumir a camisa 1 do Guarani, já num duelo tão importante pela Série C. Então, como eu falei, né, a motivação de vir para o Guarani foi o motivo do desafio mesmo por todo aquilo que vai ser construído ao longo de todo o meu contrato, né? Não fui contratado para 1, 2, 3 jogos, não fui contratado por uma sequência, né, de carreira, de anos, né? Mas nessa questão, quem é o professor Matheus que toma conta, né? Desde o primeiro momento eu me coloquei à disposição, falei que estou pronto, né? Vinha jogando
nos últimos jogos aí do outro clube anterior eu joguei. Então, assim, isso é com o professor. Acho que a minha função é entregar o máximo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, né, dentro do campo, no vestiário também, para que, se o professor optar, segunda-feira, a gente está pronto para fazer um grande jogo. Sim, foi uma lesão uma luxação, né, do meu ombro. Então, por muitas vezes ele começou a sair do lugar repetidamente. Mas como essas questões que na época eu estava atuando, então eu colocava no lugar e eu tentava, colocava no lugar e eu tentava. Mas eu já sabia, quando chegou mais ou menos ali para abril, maio, eu já sabia que eu deveria operar, que seria necessário operar. Mas pelas questões de eu estar conseguindo ainda, conseguia jogar, eu fui adiando, até não conseguir mais. Essa que é a verdade. Quando foi no final do ano, eu decidi. Poderia até continuar treinando, mas ia continuar acontecendo a mesma coisa. Então, por planejamento de carreira também, né, que tem muitos anos ainda pela frente para jogar, decidi parar, porque para operar mesmo, né, para se sentir seguro naquilo que é. E agora sim, né, eu falo que só se Deus quiser mesmo para o ombro sair do lugar. Se não fosse, ele não sai, que ele está totalmente amarrado, né? E a recuperação, assim, ela foi um pouquinho dolorida, que para mim foi a minha primeira lesão como atleta, então, assim, foi um pouco dolorida, mas tive o apoio, né, primeiramente de Deus e de toda a minha família que estava ao meu redor me ajudando, meus moleques, sim, meus filhos. E, enfim, já estou totalmente recuperado. Os últimos jogos, estava jogando dentro de um mês atrás, os últimos jogos provam isso, né? Então, assim, não tem mais resquício, não tem mais angústia, não tem mais nada, tá? 100%. 100%. E pelo que a gente tem de informação, começa a escalação do Guarani contra o Confiança. Rapidinho, só mais duas do Bugre. Caio Melo e Mirandinha não participaram do treino na manhã desta quinta-feira. A informação é que os dois jogadores, né, o Caio Melo, ele já saiu, né, no duelo contra o ABC. O ABC, ele entrou no intervalo, ficou, acho que um pouquinho até mais, né? E depois foi substituído. O Mirandinha também com desconforto na coxa não participou da atividade. Eles serão reavaliados até a data da partida. Perfeito. Bom, Dalberson é o nome que chega aí pro Guarani e certamente entra como titular. Certamente. Eu digo até... Infelizmente, né, porque é triste também, né, o André foi contratado, né, chegou do futebol do Espírito Santo, tendo o Guarani como uma grande vitrine, uma grande oportunidade, mas ele não deu conta do recado. Como eu disse no início de semana, o Guarani, para este jogo contra o Confiança, ele não pode ter qualquer problema entre torcida e time, né? Tem que ser criado um ambiente favorável, uma panela de pressão, e a gente percebe que a diretoria está correndo atrás para fazer isso. Creio que o tobogã vai estar lotado na próxima segunda-feira com esta promoção. E o Andrei em campo seria ali um ruído, né? Porque a torcida estava ou está insatisfeita com o jogador. O jogador também não é de se levar desaforo para casa, eu percebi isso no jogo contra o Ipiranga. Então poderia se criar um clima negativo para esse jogo. E o que o Guarani não precisa neste momento é de negatividade. Precisa de um brinco de ouro unido, um brinco de ouro focado na vitória para garantir a classificação. Eu acho que a saída do Andrei acaba dando esse alívio, traz essa leveza para o torcedor bugrino, e vai o Dalberson. Tá certo? Sei, mas fazer o quê? O Guarani precisa, a situação é emergencial, ele tem que se classificar, e o Dalberson chega e já vai assumir aí a titularidade do Guarani, já era esperado. O nosso mestre Ortiz aqui mandou que o Guarani também diminuiu os ingressos, né, que serão pagos aí, porque da cabeceira foi de 20,10 para 10,05, e lotado, tobogã inferior e vitalícia tava 60,30, foi de 20 para 10, então o Guarani fez a parte dele. Eu acho que é pelo menos 10 mil. A torcida do Guarani tem que dar resposta também. A temperatura melhorou agora, né? Verdade. Calor. Até perguntei pro Lupe, será que 10 mil no Guarani? O Lupe respondeu com certeza. Então eu vou na esteira de vocês. Eu acho que é uma meta plausível. Acho que a torcida do Guarani pode engajar para isso. O que atrapalha realmente é a tal da segunda-feira. O horário. A gente sempre conversa aqui sobre o horário. Eu acho que em Metrópolis... 7,5 ele ganha. 7,5... o trabalhador ali, em sua maioria... Eu acho que 8 é o ideal. Já saiu, né, do trabalho, em sua maioria. Eu acho que 8 é o ideal, porque 7,5 o trânsito ainda é complicado e tal, mas tudo bem. Mesmo que chegue atrasado, mas vai. Mesmo com situações... Porque agora joga uns papel.
Não traz esse cara pro brinco, não. A torcida, não traz o rapaz lá, não. Mas mesmo em situações adversas, aí o torcedor tem que comparecer, ajudar o Guarani pro Guarani vencer e escancarar aí as portas da classificação. Já para transicionar pra Ponte, quase que um velho conhecido, né? É verdade. Foi pro Guarani como goleiro. Ivan Quaresma. Coitado, cara. Tá com harmonização, né? O Ivan Quaresma tá diferente. Né? Não ficou bom, não, mas assim, o problema... Tá parecendo Oswaldo. Ivan é amigo, cara, não fica zoando. Não, gente boa, parceiro nosso, mas o problema é que o Ivan tem sofrido muito com lesões, né? E foi esse o motivo que não deu liga com o Guarani, né? Uma artroscopia. Seria importante, eu acho que até a rivalidade, porque o Ivan é um cara, tudo bem, começou lá no Guarani, mas raízes da Ponte, e o torcedor da Ponte tem muito carinho pelo Ivan. Eu acho que daria um zum na cidade. Torcedor da Ponte. Disse que não me disse, né? Daria sim. Qual seria o teu sentimento? Agora, pro Ivan, agora a gente fala, pro Ivan seria importante recomeçar. Guarani, Ponte, Internacional, Juventude, mas o Ivan precisa recomeçar. Infelizmente, aí as lesões atrapalharam um pouco a sequência do Ivan, algumas escolhas na carreira também, porque o Ivan era goleiro de seleção. Né? O Ivan, assim, Carlão, você que é mais experiente, quantos goleiros não jogaram nos dois? Sim, goleiros o Carlos, históricos. Valdir Pérez jogou no Guarani. Então, o Jean, ídolo no Guarani. O Jean era ídolo no Guarani. Ele sobe a avenida pra jogar na Ponte. Né? Toma um golaço até do Edmilson, que nós lembramos. Mas aí você não precisa entrar nessa parte, né? Que aí você depois encontra o Jean. Não, mas o Jean é bom goleiro, independente. Ali foi mérito do Edmilson. Golaço, não tem qual. Ali poderia colocar o Edmilson, cara de louco? Cara de louco, O Batistão que chamava ele, cara. Porque o Batistão tava certo. O Edmilson era meio descabelado, né? Figura. Ô, Fábio, Ivan Quaresma é um bom goleiro, né, cara? A carreira dele, as lesões atrapalharam demais, né, Fábio? Ótimo goleiro, né, Júlio? No Vasco, que ficava com condições de jogar também, acabou ficando atrás do Léo Jardim, que não dá possibilidade para atuar nenhum goleiro, né? É um cara fominha realmente. O Léo Jardim acabou sendo contratado como o reserva do Ivan, mas o Ivan aproveitou a oportunidade. O Léo Jardim se consagrou na meta do Vasco, foi pro Internacional no primeiro jogo como titular, acabou se machucando, ficou esse ano para fora aí, mas eu torço bastante pro Ivan também conseguir recuperar o espaço, né? Um ótimo goleiro, sempre desejado aí também, até chegando à convocação à seleção brasileira, tem que ter um espaço. O Guarani, caso tivesse acertado com ele, estaria fazendo um bom negócio. Problemas com as questões físicas, né? A gente não sabe como se encontra o Ivan neste momento. E a Ponte Preta, meu caro Lupe? A Ponte joga contra o CSA segunda-feira, né? Já classificada. Hoje é um dia importante, porque segundo o que a gente tem apurado, né? A diretoria se comprometeu a pagar hoje o salário de junho, né? Que ainda não foi pago para os jogadores, atletas, membros da comissão técnica. Apesar da comissão técnica, a gente fala do Valentim que estava aqui, né? Mas aí é um período maior. É um salário que os jogadores têm aberto com a diretoria, então hoje foi programado o dia para quitar essa pendência. E a informação é que, falando de Valentim, que o América Mineiro fez uma proposta pelo Emerson Santos, volante, que quase já não ficou para a Série C por conta de problemas ali de comunicação entre staff e tudo mais. Ele não acabou indo para o Paysandu no fechamento da janela, continuou na Ponte, renovou o contrato, mas agora a informação que nós temos é que o América Mineiro fez uma proposta e o Emerson Santos pode deixar a Ponte Preta nessa reta final de janela e de Série C. As saídas podem preocupar, né, Carlão de Freitas, nesse momento crucial. Né? Aí já são saídas realmente importantes, né? Tudo bem, Jean Dias e o Maguinho, a Ponte até dentro daquela limitação que o torcedor vai me entender, ainda tem peça de reposição, até porque os dois também não estavam aí apresentando um grande futebol, mas fazem falta, evidentemente fazem falta. Agora o Emerson já é referência. Defensivamente é um cara que dá conta do recado, atua em várias posições ali no sistema defensivo, um dos líderes da equipe. Eu acho que uma saída do Emerson aí já preocupa. Nossa, que noticiário! Os noticiários da Ponte são terríveis, né, nesta fase, mas uma possível saída, né, do Emerson atrapalharia demais os planejamentos aí da Macaca para a sequência. Mas como diz o Alberto Valentim, esse grupo é F, né, Alberto Valentim? Então tá tirando todo mundo. Boa, professor. Boa sorte aí no América. Agora a Ponte tem o jogo na segunda-feira contra o CSA. Provavelmente time alternativo, mas tem aí essa... Não tem o Emerson? Dudu, Elvis e Jeff. São 4 desfalques. Olho no Caio Ganga, hein? Olho no Caio Ganga. Será que é? Pode pintar no time da Ponte. Marvadinha? O artilheiro do Sub-20, já fez gols também no Sub-17, mas vamos aguardar, porque até lá tem muita coisa. Aliás, ontem
até pegando um gancho nos dois, CSA e Confiança fizeram a semifinal, jogo único da Copa do Nordeste. O Confiança venceu por 1-0, mas eu vi poucos lances do jogo, mas o CSA praticamente mandou no jogo. E vai jogar em casa, porque o CSA vem pressionado por conta dessa eliminação. Porque corre o risco de ficar fora da zona de classificação e precisa vencer a Ponte Preta para ficar aí com chances de assumir uma vaga. Valeu, Lupe. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta com o CBN Esportes às 11 horas. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.